Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do Essência Educacional. Eu sou o professor Tiago. Nessa aula de física a gente vai falar sobre movimento circular. Então, começando aqui, movimento circular é muito importante pensando no vestibular e no Enem. Ele está envolvido em movimento planetário, em órbita de elétrons, em uma série de problemas do cotidiano em que esse assunto pode ser cobrado, tá, de uma forma mais descritiva ou de uma forma também bem matematizada também. Veja lá, a gente tem aqui nessa ilustração um corpo, tá? Esse corpo ele faz uma trajetória circular com velocidade constante, uma velocidade constante de v. Enquanto ele se move, se você imaginar uma linha que sai do centro do círculo até o corpo, ele vai arrastando essa linha, ele vai fazer um deslocamento angular. Tá? Essa linha ela vai arrastar um certo ângulo, tá? Que a gente vai chamar aqui de φ. Esse φ é o deslocamento angular. Tudo bem? Então, para a gente aparece aqui a nossa primeira grandeza e a mais importante desse assunto, que é a grandeza da velocidade angular. A velocidade angular ela vai ser justamente essa variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Então, ômega, que é aqui a letra grega que a gente adota para a velocidade angular, é igual a ΔΦ sobre ΔT. Tudo bem? O ângulo aqui no ΔΦ ele é dado em radianos. A gente não pode usar graus, porque senão a velocidade angular não vai sair na unidade do sistema internacional, que é o radiano por segundo. Tá? A frequência não sai em hertz, o tempo não sai em segundos, enfim. Para que todas as unidades saiam no sistema internacional de medidas, é preciso que a gente utilize a unidade do Sistema Internacional de Medidas para ângulo também, que no caso é o radiano. Então é bem simples para a gente fazer essa transformação. Você vai lembrar que uma volta completa, os 360 graus, é igual a 2π radianos. E aí você faz uma regrinha de 3, 2π está para 360, assim como um certo ângulo x em radianos está para um certo ângulo y em graus. Tá? Faz uma regra de 3 simples e você encontra o seu resultado. Tudo bem? Então, voltando aqui a falar de velocidade angular, a nossa velocidade angular ômega, ela vai sair em radianos por segundo. E se eu estiver pensando numa volta completa, o meu ΔΦ, a variação do ângulo, é 2π. Tá? E aqui vai aparecer uma outra grandeza para a gente, que é o período. O que é o período aqui pensando em movimento circular? O período é o tempo de uma volta. Tá? Então, para uma volta, o deslocamento angular é 2π radianos e o período é o tempo de uma volta. Então, a gente pode dizer que ômega é 2π sobre t. 2π radianos sobre o período. A gente pode expressar de outra forma desde que a gente lembre do seguinte, lá da ondulatória, tá? A frequência é o inverso do período. Ou, por exemplo, se o tempo para uma volta é 0,25 segundos. Tá? Então, o inverso de 0,25 é 4. Então, nesse caso, a frequência vai ser de 4 Hz. E assim por diante. Então, frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então, aqui na nossa equação de cima, ômega 2π sobre t, se a gente substituir esse 1 sobre t por f, a gente também pode expressar a velocidade angular por essa equação, ômega é igual a 2πf, tá? Em que ômega é dado em radianos por segundo, o f é dado em hertz. Tranquilo? Tudo bem? Ah, Tiago, será que tem uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular? Tem sim, olha lá. A velocidade linear é a angular vezes o raio. Aonde que eu posso aplicar esse tipo de equação? Olha lá, é bem simples. Imagina que você tem uma roda de bicicleta, por exemplo, ou de um carro, enfim. Essa roda tem um raio R. Tá? Se você pegar o tempo de uma volta e colocar lá na nossa equação, velocidade angular é 2π sobre período. Tá? Então você tem aí a velocidade angular. A velocidade angular vezes o raio da bicicleta vai ser igual à velocidade linear, ou seja, é a velocidade da própria bicicleta. Tá?
Então, se a gente tem o tamanho da roda e a velocidade da bicicleta, a gente encontra as grandezas relacionadas à roda, tipo velocidade angular, frequência, período, e o contrário também. Se eu tenho as características da roda, ou seja, velocidade angular, frequência, período e raio, eu consigo estimar a velocidade do meu veículo, no caso desse exemplo, a velocidade da bicicleta. Tranquilo? Então, se V é igual a ômega R, a gente tem que ômega é V sobre R. Então, vamos falar aqui, para finalizar essa aula, dos acoplamentos. As máquinas elas são feitas, em geral, por polias, roldanas ou engrenagens. Tá? E esses discos, essas engrenagens, eles estão acoplados e tem dois tipos de acoplamento, tem dois tipos de ligar dois discos. Tá? Eles podem ser acoplados pelo eixo ou eles podem ser acoplados pela borda. Então, nesse primeiro exemplo aqui, você pode ver dois discos acoplados por um mesmo eixo. Então, a gente tem esse disco maior e esse disquinho menor, e eles estão ligados por um mesmo parafuso no mesmo eixo. Quero que você repare o seguinte: quando o disco maior dá uma volta completa, o disco menor também vai dar uma volta completa, porque eles estão presos aí por um eixo sem escorregamento. Ou seja, a variação angular dos dois é a mesma para qualquer intervalo de tempo. Ou seja, a velocidade angular é a mesma. Então a gente pode anotar assim, ó. Quando dois discos estão acoplados pelo eixo, a velocidade angular do disco 1 é igual à velocidade angular do disco 2. A gente também pode escrever assim: como ômega é V sobre R, você pode dizer que V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. Tá? E essa equação aqui, essa última equação, ela é muito usada aí para resolver problemas do Enem e do vestibular. Tranquilo? Tem um outro tipo de acoplamento, você já deve estar imaginando, que é o acoplamento pela borda. Quando dois discos estão acoplados aí pelos seus dentes. Tá? Tem um outro tipo de acoplamento pela borda, que é aquele que utiliza correntes. Tá? Mas focando nesse daqui, matematicamente falando, é a mesma coisa. Tá? Aqui o que eles vão ter em comum é a velocidade da borda, ou seja, é a velocidade linear. Porque se um dos dois discos tiver uma velocidade linear diferente da do outro, então esses dentes eles vão bater e eles vão quebrar a sua máquina. Tá? Então, nesse caso, V1 vai ser igual a V2. A velocidade da borda do disco 1 tem que ser igual à velocidade da borda do disco 2. Então, lembrando, como velocidade linear é a angular vezes o raio, a gente pode dizer também que ômega 1 R1 é igual a ômega 2 R2. Então, esse vídeo teórico ele fica por aqui. Para você ter acesso ao nosso plantão com a resolução de exercícios, se inscreve aqui embaixo aqui no canal do Essência. Tá? Eu vou deixar um outro vídeo sobre esse assunto que eu fiz no meu canal pessoal, vou deixar linkado aqui embaixo, na matéria condensada. Você pode se inscrever lá também. Então, até o nosso próximo vídeo, o nosso plantão. Falou!